Queridos e queridas, nós estávamos aqui então trabalhando a questão da besta que sobe da terra, falamos do 666, colocamos aqui alguns títulos que o papado carrega consigo, não é? E nós vimos que esses títulos, ao nós fazermos ali a matemática, né, pegando cada podemos dizer assim, cada número de cada frase ali, porque, por exemplo, você tem o Vicarivis Filii Dei, então você pega, por exemplo, ali o V, não é? Ou a letra, no caso, melhor dizendo, a letra V, que equivale a 5, não é? O I, que equivale a 1, o C, que equivale a 100, o A, que não equivale a nada, né? Ou seja, equivale a nada, o R, que equivale a nada, o I, que equivale a 1, o V, 5, o S, nada, o F, nada, o I, 1, o L, 50, o I, 1, o I, 1 de novo, o D, de dado 500, o E, nada, e o I, 1 de novo. Então a gente faz a soma da 666. Esse aqui é apenas um dos títulos, né? Vicarivis Filii Dei. A gente fazendo essa conta, então, em algarismos romanos, inclusive, dá o 666. Nós vimos, por exemplo, que o título do Papa de Roma é Vicarius Filii Dei, e se tomar as letras do seu título, as quais representam numerais latinos, e então somá-las, o resultado seria, então, 666. Isso, inclusive, é algo que nós podemos extrair de uma publicação católica, inclusive, hein? De uma publicação da Igreja Católica, própria da Igreja Católica. Tá? Isso está na publicação World Sunday Visitor, 15 de novembro de 1914. E aí nós vimos mais outros 3 títulos aqui, todos eles dando 666 também. Nós comentamos, inclusive, porque nós temos que ser imparciais, não é? A gente nunca pode chegar e ser exacerbado em nenhum ponto da questão, porque aí as pessoas também não passam a ficar com dúvida. E à medida que nós passamos a ser imparciais, a pessoa então vê sinceridade na questão. E até mencionei aqui que, por exemplo, há alguns outros nomes que, se nós pegarmos e fizermos ali a matemática em cima do nome, vai dar 666 também. Não é? Aí como é que ficaria então? O problema é que, dentro de todo um contexto histórico e profético, o papado romano se encaixa na profecia. Então, esses títulos fazem parte apenas de um contexto, né? De um contexto apenas. Ah, mas o nome de fulano de tal, ou de ciclano, ou de beltrano, que daria 666, também se referiria ao anticristo, né? Aí tem que ver se encaixa no contexto profético. Porque fala que é o número de um homem, relacionado a um poder opressor, um poder inquisidor, um poder que reinou durante 1260 anos de supremacia papal, não é, que perseguiu, que levou muitas pessoas à morte na Idade Média, na Idade Escura e assim por diante. Então é em cima disso que nós temos que analisar a questão. Mas essa questão, ela pode ser analisada também de outra forma. Porque, por exemplo, os eruditos gregos, eles testaram, né, só para dar uma reprisada rápida, nomes de cerca de 400 outros reinos. Nesse caso, nenhum dos quais apresentou a soma de 666, tá? Nesse caso, nenhum. E quando Babilônia é mencionada na palavra de Deus, interessante isso agora, o número 6 é estranhamente destacado, tá? A imagem de ouro, por exemplo, de Nabucodonosor, tinha, olha só, 60 côvados. Sabe aquela imagem que foi levantada lá no campo de Dura? Onde todos tinham que se curvar diante daquela imagem, quando ouvissem tocar toda sorte de instrumentos de música. E aí teve 3 que não se ajoelharam. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que, diga de passagem, eram nomes agora novos de batismo deles no contexto pagão que eles viviam de Babilônia. Eu nunca consigo decorar, não sei se o pastor Enéas vai conseguir me ajudar, mas o verdadeiro nome deles, você sabe? Você lembra, pastor Enéas? Ananias, Misael e Azarias. Isso aí, ainda bem que você me ajudou, né? Esse era o verdadeiro nome deles. Esse é o né? verdadeiro, isso. Aí no contexto pagão, eles foram rebatizados. Sadraque, Misaque e Abednego. Mas o coração deles ainda era um coração... Ananias, Misael e Azarias. Exatamente. São nomes hebraicos com o tetragrama no nome. Isso, exatamente. Quer dizer, filhos de Deus. É isso aí. Então, olha só. Essa imagem de ouro tinha 60 côvados de altura e 6 côvados de largura. Havia 6 instrumentos musicais. Olha que interessante, ó. Tudo 6, ó. 6 instrumentos musicais diferentes na sua banda. Isso aí eu não sabia. Não sabia disso? Não. Então você está sabendo agora, hein? É. Em Daniel capítulo 3,
A árvore que representava o poder babilônico é mencionada, sabe quantas vezes? 6. 6 vezes. Olha só. Belsazar, tá? Belsazar teve o seu destino selado enquanto adorava os deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Um total de 6. 6 também. Isso está lá em Daniel 5, versículo 4. Leiam lá depois, Daniel 5, versículo 4. Em Apocalipse, o nome Babilônia ocorre, sabe quantas vezes? 6 vezes. 6 vezes, né? Outra coisa, ó. No desafio de Lúcifer a Deus, quando começou a rebelião, lá no céu, o pronome pessoal eu e o possessivo meu são usados 6 vezes. Olha. 6 vezes. Isso está em Isaías 14, versículo 13 e 14. Sabia de tudo isso, Enéas? Esse aí eu Você sabia. Desse detalhe? Então, sabia. olha lá. Isaías 14, verso 13 e 14. E na história da construção da Torre de Babel, ou Babilônia, o pronome nós é usado 6 vezes também. Isso eu não sabia. Interessante. 6 vezes. Tá vendo? E os judeus, queridos e queridas, os judeus, eles acreditavam que havia uma maldição no número 6. Isso é verdade. Por que será, hein? Porque desde o começo, o 6 é um número que pertence a Satanás, né? Que ele gosta desse número e usa para os seus símbolos, para todas as coisas. E o 7 pertence a Deus. Por isso que a gente vai ver 7 muitas vezes na Bíblia relacionado a Deus e o 6 relacionado a Satanás. É verdade. No Apocalipse, por exemplo, tem um monte de 7, né? Agora olha só. Multiplique-o por 3 e ele terá uma potência para o mal impossível de ser superada. Não é? Para os judeus, 6 era o número da intranquilidade. Número da intranquilidade. E 7 era o número da perfeição. E 8, o número da vitória. Tá? Se um número era multiplicado por 3, o resultado indicava a eternidade da coisa simbolizada. Por exemplo, 666, então, intranquilidade eterna, significaria isso. Intranquilidade eterna. 777, ou seja, 777, significaria perfeição eterna. Tá? 888, ou seja, 888, significaria vitória eterna. Então é interessante esse paralelismo aqui entre o número 6 e o número 7. Fantástico. Não é isso? Porque o que acontece, pessoal? Quando a gente analisa essa questão, a gente percebe o quê? Que, como o pastor Enéas até comentou aqui, que o número 6 é usado pelo próprio inimigo. Na verdade, Satanás ele quis ser quem? Lá no céu. Ele quis ser Deus. Aliás, só um detalhe aqui, um parêntese. Se Lúcifer quisesse ser como Deus, ele teria sido. Vocês sabiam disso? Né? Não estou dizendo aqui nenhuma blasfêmia, tá? Deixa eu concluir, né? Eu tô esperando. Você ficou assustado também? Um pouquinho. Então, deixa eu concluir também. Olha só. Se Lúcifer quisesse ser como Deus, ele seria de fato como Deus. Mas sabe em que sentido? Em caráter. Em caráter. Explicou tudo. Beleza. Mas ele quis ser o quê? O próprio Deus. Ele quis ser adorado. Entendeu? Por exemplo, nós não almejamos ter um caráter semelhante ao caráter de Deus? Exatamente. Quando nós olhamos para Deus, né, nós meditamos em Deus, meditamos em Cristo. Né? Cristo um dia disse, quem vê a mim, vê ao Pai. Não é isso? Então, nós olhamos para Jesus, nós queremos ser mansos como Jesus foi manso, nós queremos ter palavras de bondade como Jesus tinha, nós queremos fazer as obras que Jesus fez, nós buscamos isso, nós temos um anseio, né, no sentido de buscar esse caráter aperfeiçoado, que é um caráter que será otorgado ao povo de Deus na última geração. Amém? Vencer como Jesus venceu. Até a vinheta aqui, né? Vencer como Jesus venceu. Então, se eu tenho um espírito irritadiço, Jesus faz uma troca. Transforma. Ele faz uma troca. Não, me dá o seu espírito irritadiço e eu lhe dou a minha mansidão. Tá certo? Isso é a verdadeira justificação pela fé. Isso. Ou a mensagem da justiça pela fé, né? Justiça pela fé e santificação pela fé. Justificação e santificação. Mas enfim, o que acontece? Então, nós podemos ser semelhantes a Deus em caráter.
Satanás poderia também ter sido. Sim, ele queria tudo menos ser semelhante a Jesus no caráter, né? Então, quando ele toma para si o número 6, também não vamos ser radicais, né? Então, tudo que tiver 6 agora, né? É pecado, né? Então, vamos tomar cuidado. Vou fazer uma compra, né? Aí deu R$6. Ih, rapaz, tem que tirar lá, sacar R$6 do bolso, né? Também não é assim. Por exemplo, se for assim, a gente não vai poder ter nenhuma nota de $1, porque se vocês pegarem a nota de $1, vocês verão ali vários símbolos ocultistas em relação à nova ordem mundial, né? Mas ninguém vai deixar de ter uma nota de $1 e trabalhar com aquela nota e tudo mais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Mas às vezes a gente fica meio assim, né? Eu trabalho com peru escolar e às vezes eu tô dirigindo e tá lá a quilometragem, quanto que eu tô gastando, rodando naquele dia. Já chegou assim, em algumas situações de viagem e tal, aí deu lá, 666. Eu falei, meu pai do céu. Aí eu não vi a hora de rodar pra virar, né? Pra ficar 667, né? Porque tem aquela coisinha, não tem? Tem aquele negócio do 666, é um número assim, esquisito, né? É como diz aqui, ó, intranquilidade eterna, você fica intranquilo. Mas a essência disso é no sentido de que o 6 simboliza o quê? A imperfeição. A imperfeição. Satanás, então, ele toma posse desse número para ele, trabalhando dentro de um contexto ocultista e aquela coisa toda. E o 7 representa o quê? A perfeição. Você quer falar mais alguma coisa sobre isso, pastor Enéas? Quer dar uma... Então, é exatamente isso, porque o que aconteceu com Lúcifer? Ele deixou essa sementinha do orgulho, da inveja no seu coração. E aí ele queria o lugar de Jesus. Ele não queria ser semelhante a Jesus. Né? E com isso ele caiu. Certo. Né? E trouxe todo o problema para essa terra. E ao vir para essa terra, ele então escolheu alguns números que são os símbolos do seu governo aqui nessa terra, que é o 6, que é o 9, né? Que é o 11, a gente já falou aqui, já comentou, isso. Naquela palestra lá das profecias do final, a gente comentou bastante o 11, o 9, o 11 né? de setembro isso, de o 11 2001. de setembro, exatamente. 11 de setembro de 2001. Né? Exatamente. Então ele gosta desses números. Então, por isso se encaixa na profecia. Tá? Então, o anticristo, quem é? Tá? É ele. Exatamente. Então olha que interessante, ó. Vamos falar um pouquinho sobre a marca da besta. Olha só, a partir de agora a gente vai entrar assim num assunto polêmico. Nós não vamos abordar esse assunto teologicamente falando agora, tá? Hoje não vai ser o dia de trabalhar essa questão, tá certo? A gente vai apenas passar uma informação para vocês e vamos deixar que vocês mesmos analisem as coisas que estão acontecendo, como eu falei, inclusive no meio religioso. E olha, e há muita matéria sobre isso. Eu acredito que realmente eu vou conseguir terminar essa questão domingo que vem mesmo, tá? Onde eu passaria, então, definitivamente as matérias. Porque, ó, eu tô na última página aqui do meu esboço, então aí, de fato, sobraria só as matérias mesmo pra provar. Porque às vezes a gente fala um negócio, mas tem que provar através daquilo que tá acontecendo. Exatamente. Como eu já disse aqui, Jesus ensinou que o método correto de interpretação das profecias é o método historicista. Você vai na história, analisa as coisas que aconteceram, que estão acontecendo, e assim você vai analisando o cumprimento das profecias. Uma vez Jesus disse para os discípulos: digo-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Então, às vezes o que o Alexandre Bernardes está falando aqui, o que o pastor Enéas está dizendo, às vezes pode soar como uma balela, podemos dizer assim, como uma utopia, né? Como uma coisa que de repente é algo que é porque a gente defende doutrinariamente falando, sabe? Mas não é por aí. Eu faço um apelo a você, meu amigo e minha amiga, você me conhece, você sabe da minha sinceridade, né? Conhece o pastor Enéas também, e vocês sabem da liberdade que a gente sempre deu para todos aqui pesquisarem por si mesmos e tirarem suas conclusões. Daqui a gente nunca obriga ninguém a seguir essa ou aquela outra doutrina, ou a seguir essa ou aquela igreja. Então, eu queria que você apenas analisasse as coisas que estão acontecendo, porque poderá chegar um dia que você dirá assim: puxa, olha, o Alexandre Bernardes tinha razão, uma vez ele disse um negócio lá no programa, né, e agora está acontecendo exatamente como ele disse. Não que eu sou profeta, eu não estou aqui desenvolvendo o dom da revelação, passando algum dom de revelação para vocês, não. Apenas passando informações. Então pode ser que agora você nem acredite. Mas fique atento. Espere as coisas acontecerem. E eu vou ler, inclusive, uma matéria, sabe? De um autor que nem defende aquilo que eu vou passar aqui agora. Aliás, até enquanto ele foi vivo, ele nem defendia essa matéria no campo da doutrina. Mas ele colocou um acontecimento, um fato verídico no livro dele. Não é interessante isso?
Por que eu estou citando essa fonte? Para depois ninguém dizer assim, não, o Alexandre está dizendo isso porque isso é o pessoal da igreja dele lá que defende. Não, estou usando uma pessoa que nem da minha igreja é, tá? Mas vamos lá, ó. Vamos falar sobre a marca da besta, tá? O Apocalipse capítulo 7, quando você lê Apocalipse 7, lá indica que o selo ou sinal de Deus, tá? Vai ser colocado na testa. Ou na mão. Vai ser colocado na testa, na mente, tá? No caso, o selo de Deus, na mente. Em contraste, o sinal de fidelidade ao poder da besta, tá? Será algo que será uma antítese, digamos assim. Isso. Antítese à tese, né? Então, por exemplo, Deus sempre disse uma coisa e Satanás sempre disse outra. Né? Deus disse tal coisa, Satanás dizia outra. Deus dizia tal coisa, Satanás dizia outra. Por exemplo, lá na criação, Deus disse, olha, certamente morrerás. Se você desobedecerem, se comerem do fruto proibido, certamente morrerás. Satanás foi lá e disse, certamente não morrerás, né? Uma palavra muda tudo. Exatamente. Lá na criação, Deus instituiu o 7º dia como um memorial da criação. Só que o inimigo hoje, ele diz que o primeiro dia da semana é o memorial da criação, né? Vocês podem ver que a maioria das pessoas hoje, a maioria deles são sinceros, viu? São até mais sinceros daqueles que acreditam no 7º dia. Agora eu vou entrar no campo da polêmica que eu falei, né? Que é o dia de guarda. Né? É o campo da polêmica do dia de guarda. Tá bom? Inclusive, ó, essa polêmica não tá sendo nem trazida por mim em si, tá? Por exemplo, aquele programa, vou até fazer um ibope aqui, até mandar um abraço, que eu participei outro dia do programa, no programa Vejam Só, do pastor Heber Cocarelli. Ele deve estar até ouvindo o programa. Eu escuto sempre, eu vejo sempre. Assiste, né? Assisto. Né? Lá na... Ai, gente, como é que foi? Na Hit TV. Hit TV. De segunda a sexta, às 11 da noite, alguma coisa assim. Um abraço, pastor Heber. Quando eu participei lá, foi um debate sobre a imortalidade da alma. Isso, assim, quando a pessoa morre, né, a alma permanece consciente ou não. Foi até com o meu querido amigo, pastor Jamierson de Oliveira. Um beijo no coração dele se ele estiver ouvindo, né? E teve uns 2 ou 3 programas já lá no programa Vejam Só, onde levaram 2 debatedores para debater o assunto. Por quê? Porque é um assunto polêmico. Exatamente. Né? É um assunto polêmico. Como esse de hoje. Como esse de hoje, por exemplo. Exatamente, como esse de hoje. Agora, olha só. A gente falou de 7. 7 é o número da perfeição. Isso. E 6 é o número da imperfeição, né? Interessante essa questão. Então, olha só. 7. Então, falando aqui da questão do dia de guarda, por exemplo, Deus ele descansou no 7º dia, né? A Bíblia fala claramente lá em Gênesis capítulo 2 que Deus abençoou, santificou e descansou, né? Então, veja, esse dia da semana é claramente afirmado por Deus que é um dia abençoado. E em toda a Bíblia você vai encontrar essa concordância, todos os escritores sempre mencionando, nunca você vai ver outro dia de guarda na palavra. É um dia separado, por isso que é santo, um dia separado. E Deus descansou por quê? Deus nunca se cansa, mas ele fez isso como um exemplo. Então quando a gente para nossas atividades no 7º dia da semana, a gente então, esquece de tudo, as ansiedades, as contas que tem que pagar, o cheque especial, os juros que tá correndo lá no cheque especial, o boleto do cartão de crédito tá chegando e eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque naquele dia, quem é que vai cuidar de mim? É Deus. Muitas pessoas sinceras acreditam que a observância do sábado é um legalismo, né? Mas é totalmente o contrário. Porque no sábado você vai depender daquilo que Deus vai fazer por você. Eu não guardo o sábado para ser salvo, exatamente, mas porque fui salvo por Jesus e Ele me pede isso. Naquele dia, você vai depender daquilo que Deus vai fazer por você. Porque você, naquele dia, você não vai exercer as suas forças para você ganhar o teu ganha-pão do dia a dia, aquela coisa toda. É o contrário do legalismo. Você entendeu? Não sei se caiu a ficha. Sim. Né? Porque de segunda a sexta, de domingo a sexta, a gente trabalha, corre atrás, paga, tal. Você tá, através do seu suor, você tá comendo o seu pão. Aí no sábado não tem nada de legalismo, porque eu paro tudo e confio que Deus vai cuidar de mim, vai me manter. Exatamente. O sábado é o 7º dia da semana. Agora olha que interessante, a Igreja Católica, ela tem um documento onde ela comenta algo interessante em relação ao sábado e ao domingo, tá? Isso é um documento da própria Igreja Católica, que diz assim, ó: pelo próprio ato de trocar a guarda do sábado pelo domingo, tá? Isso aqui é a Igreja Católica falando. Com o que
os protestantes estão de acordo. Por quê? Porque a maioria das igrejas hoje entende que o domingo realmente é o dia do Senhor. Então a igreja católica está dizendo, olha, nós mudamos a guarda do sábado para o domingo e muitos protestantes concordam conosco. É isso, na verdade, maioria. Essa é a essência da coisa aqui, tá? E, portanto, eles nitidamente se contradizem ao guardar estritamente o primeiro dia da semana e quebrantar outras festas ordenadas pela mesma igreja católica. Porque num dos mandamentos da igreja católica você tem guardar domingos e festas, né? Que é o terceiro mandamento, tá? Isso aqui, ó, está num documento católico. Está em inglês, eu sou péssimo em inglês, tá? Eu vou arranhar. Seria assim, ó. An abridging of the Christian Doctrine. Deu para arrastar um pouquinho, né? Agora olha que interessante. Sobre a mão direita ou sobre a fronte. Essa marca na mão ou na fronte pode indicar que não apenas o trabalho, a mão, mas também a crença, a fronte são afetados. Ou seja, então, não é algo literal, pessoal, um carimbo que vai na nossa testa. Não é isso, tá? Mas é algo no sentido de consciência. Deus, ele lê a nossa consciência. Deus conhece a nossa mente. E ele sabe quem é que vai aceitar o dia de guarda verdadeiro ou o dia falso de guarda, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu vou ler daqui a pouco uma matéria que fala de um projeto da nova ordem mundial que vai envolver isso aqui que eu acabei de dizer. Olha aí, tá vendo? Não é uma coisa que eu estou inventando. É um fato que está ocorrendo. E o autor do documento que eu vou ler daqui a pouco, nem sabatista ele era. Ele não era nem guardador do sábado. Tá? Eu queria que vocês levassem isso em consideração, tá? Outra coisa, para terminar. Comprar ou vender. Isto, né? Esta severa medida será tomada num esforço para que haja conformidade com os ditames da imagem. Ou seja, quando o Estado e a Igreja se unirem para legislar leis religiosas, dizendo que isso vai melhorar a sociedade, eles vão tirar o domingo como um dia, digamos assim, um dia para que todo mundo pare e dê mais tempo para a família. Isso é o que está acontecendo. É o dia da família. Dê mais tempo para Deus. Eles vão começar a dizer assim, olha, a sociedade se afastou de Deus. Se nós tivéssemos um dia para que todos parassem e começassem a dar mais valor às coisas de Deus, às coisas religiosas, a sociedade iria melhorar. Só que ninguém sabe que, na verdade, o sistema provocou todo o caos e agora eles vêm, então, com essa solução. Só que essa solução está baseada no número imperfeito, lá não é no número 7. Né? Interessante isso, ó. Então as pessoas não poderão comprar ou vender se não aceitar esse novo pacto. Os cristãos enfrentarão um boicote de alcance mundial. Os que se recusarem a alinhar-se com essa confederação política religiosa serão considerados dissidentes. A eles serão negados emprego e sustento, mas Deus cuidará deles. Eu quero terminar então, ó. Esse aqui é o autor, ó. Ele já é falecido. Ele não guardava o sábado, não era sabatista, o nome dele era Vim Malgo. Pode anotar aí, ó. Vim com W. Vim Malgo. Tá? Ele escreveu um livro intitulado O Controle Total 666, pela editora Chamada da Meia-Noite. Tá? Não é uma editora também sabatista, não é uma editora que guarda o sábado, nada disso. Ó. Então, palavras de um não guardador do sábado. Hein? Tá? Ó, repetindo o nome do livro. O Controle Total 666, página 90, do autor evangélico Vim Malgo, 1984, foi quando ele escreveu o livro. E eu quero terminar com essa declaração. E semana que vem, aí pode escrever aí que vai ser batata, tá? Eu não vou falhar, tá bom? Semana que vem é batata, ó. Pra terminar. O editor de uma revista francesa que conhecemos pessoalmente recebeu recentemente uma interessante comunicação de uma senhora cristã que trabalhava na ONU em Genebra. Né? Ela contém declarações sensacionais, feitas por um orador por ocasião de uma importante reunião das Nações Unidas. Citamos o seguinte de seu discurso. Eis o discurso. Foram elaborados projetos para dissolver a ONU e para dar lugar a isso um tribunal mundial que vai assumir todos os bens, poupanças e depósitos bancários. Cada homem, cada mulher e cada criança receberá um número e uma certa quantia para comercializar e poder comprar e vender. Né? Isso já está disponível, esperando apenas o momento da utilização. Não é? Todo homem terá que trabalhar na administração, no comércio, na indústria, na agricultura. Olha agora. Lembra-se da imagem da besta, a união da igreja e o Estado? Começando lá nos Estados Unidos, que a gente já falou no passado aqui, ó. Olha aqui, ó. O documento reza o seguinte, ó. Esse projeto e esse plano
fará com que haja uma completa união da igreja e do Estado. Olha lá, tá vendo? Como também uma única forma de adoração. Olha aqui, agora entra a questão da religião. Ó. Uma única forma de adoração. E olha agora, pessoal, preste atenção. Que rufem os tambores, né? Preste atenção agora, ó. O dia fixado para essa adoração, para todos os povos. Na Bíblia não fala que será dada uma marca a todos os povos, né? Escravos, livres e servos, será dada uma marca? Ó, o dia fixado para isso, para todos os povos e nações, será o domingo. Olha aqui, ó. Exatamente. O domingo. Quando todos tiverem recebido o seu número, e cada um terá de receber, isso lhes dará segurança, ou seja, isso lhes assegurará o direito de poder comprar e vender. E aí, terminando aqui, ó, diz assim: nesse momento levantou-se um cristão e perguntou ao orador: o que acontecerá com as minorias? Vocês se lembram, pessoal, que eu disse que toda vez que o Estado interfere na religião para legislar leis religiosas, a minoria sai prejudicada? Quem é a minoria nessa controvérsia do dia de guarda? Os que guardam o sábado. Exatamente. Essa Judeus, adventistas, né? E outros. Adventistas, batistas do sétimo dia. Isso. Eu mesmo tenho visitado muito uma igreja pentecostal, um pessoal que eu amo demais, né? O pessoal lá da igreja Gerando Vidas em Cristo. Um beijo no coração de todos lá. Eles também são observadores do sábado, tá? Olha só. A pessoa disse assim, ó: o número dessa pessoa será riscado, tirando-lhes desta maneira o direito de comprar e vender, e elas estarão expostas à destruição. Só vai ter 2 grupos. Só 2 grupos. Né? Fiquem vocês atentos. Só 2 grupos. Os que vão seguir a Deus e os que não. E vão receber a marca. Na semana que vem eu fecho definitivamente, onde eu vou trazer aqui vários documentos mostrando todos os movimentos, meus amados, que estão ocorrendo hoje no mundo, inclusive entre muitas religiões, com o intuito de instituir o domingo como dia de adoração. E o Papa Francisco é um dos que estão encabeçando este movimento. Então, sim, aguardem. Ele vai ser o grande líder, como foi agora definido lá nos Estados Unidos, né? Dia 16 de julho. Isso. Né? É ele.